Olá, mais uma vez, aqui é Luciano, Kadosh na Bíblia. Muito obrigado por estar nos assistindo, desde já eu te peço, deixa aí o seu gostei, o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que toda vez que for lançado um vídeo você ser notificado. Toda semana tem um vídeo novo para edificar a sua vida. E hoje, dando sequência à série de vídeos com o tema Os Milagres de Jesus segundo o Evangelho de João. Então, fica comigo até o final, porque hoje nós vamos falar sobre o segundo milagre de Jesus. Qual foi o propósito desse milagre e a nossa responsabilidade a cada milagre realizado, tá bom? Em nossas vidas. Então, fica comigo até o final, comenta aí no vídeo o que você achou deste conteúdo e compartilha para que mais pessoas ouçam a palavra de vida. Que Deus nos abençoe, segue a vinheta e vamos ao vídeo. Para edificar a sua vida, então vamos lá. Quero também te agradecer por estar nos assistindo e vamos ao vídeo. Então vamos dar sequência ao vídeo. Hoje vamos falar sobre o segundo milagre de Jesus, que está no capítulo 4 do Evangelho de João, do versículo 46 até o versículo 53. Enquanto Jesus viajava pela Galileia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Galileia para a Judeia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho que estava à beira da morte. Aqui eu quero trazer, dentro desses dois versículos que nós lemos, três situações bastante interessantes. Esse homem, ele era um oficial do governo. Nós entendemos ali que ele tinha uma patente, que aquele homem também ele tinha recursos para o tratamento de saúde do seu filho. Mas nós vimos aqui que ele buscou a Jesus Cristo e que o seu filho estava doente, próximo, já beirando a morte. Veja que, por muitas vezes, aquilo que nós temos financeiramente não pode trazer cura para nós. Nós precisamos, na verdade, de crer na pessoa de Jesus Cristo. Os romanos, eles eram politeístas, pessoas que acreditavam em vários deuses. Nós podemos até trazer isso aqui dizendo que, quem sabe, aquele homem já não tinha buscado em seus deuses, em outras entidades, a cura para o seu filho, mas não obtendo êxito, ele foi até Jesus. Então você percebe já duas situações. Primeiro, porque ele tinha recurso financeiro para o tratamento do seu filho. Depois que aquele homem era politeísta e já poderia ter buscado, então, outras entidades, outros deuses para que seu filho recebesse a cura. Mas no versículo seguinte, que é o versículo 47, que nós lemos também, diz que aquele homem soube, é um terceiro ponto que eu queria trazer aqui, ele soube que Jesus estava vindo da Judeia para a Galileia. E isso nos deixa certo de que a importância que tem em se ministrar sobre a pessoa de Jesus. As pessoas precisam ouvir falar de Jesus para se achegarem até Jesus. No versículo 48, está escrito assim: Jesus exclamou: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. Aqui, quando Jesus disse isso, Jesus não apenas ministrou isso para aquele homem diretamente. Ele falou para as multidões que estavam seguindo. Ali, ao lado de Jesus, tinham seus discípulos, tinha multidões que seguiam Jesus. Aonde Jesus ia, multidões afluíam até Jesus em busca de uma cura, em busca de um milagre, outros para ver no que ia acontecer. Mas, de qualquer sorte, Jesus ele sempre surpreende as multidões. Não era necessário apenas ver, o que precisava era crer que ele podia fazer. Então, vamos dar sequência aqui. O oficial então implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Nós vemos aqui, pelas palavras que foi lida aqui, que existia uma situação de desespero. O homem estava desesperado, a ponto de implorar a Jesus que fosse naquele mesmo momento, curar o seu filho, porque o filho poderia estar morto quando ele chegasse em casa.
Então nós vemos aqui uma situação de desespero total, onde um pai, buscando a cura de um filho, já tinha usado parte dos seus recursos, já tinha também buscado a cura em suas divindades, mas aí nada tinha acontecido de positivo. Mas ele ouviu falar em uma pessoa, ele ouviu falar no Galileu, ele ouviu falar em Jesus, o Filho de Deus. Então, ele, acreditando que Jesus poderia fazer algo por ele, foi até Jesus, suplicando e implorando para que fosse a sua cidade, para que seu filho então fosse curado. Mas eu quero pegar aqui agora o versículo 50, que diz assim: Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Veja que nesse momento eu fico ainda mais maravilhado com o poder que há nas palavras que saem da boca de Jesus. Jesus não perguntou se aquele jovem tinha sido picado por uma serpente ou por uma víbora e o veneno mortal estava ali causando a morte daquela criança. Jesus não perguntou se para aquele homem se o seu filho estava com uma infecção intestinal. Jesus não perguntou para aquele homem se era uma doença hereditária e que se agravou e por isso o seu filho estava à beira da morte. Jesus não perguntou se aquela criança tinha tomado uma queda e batido com a cabeça e tinha ali uma fratura craniana. Jesus não perguntou nada disso. Apenas ele deu uma palavra: volte, o seu filho viverá. Aqui eu vejo o poder de Deus manifestado na vida dos seres humanos. No versículo 51 diz assim: Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que o seu filho estava vivo e bem. Aí no versículo 52 diz assim: E perguntou quando o menino, quer dizer, o oficial perguntou para os seus servos quando o menino havia começado a melhorar. E eles responderam: Ontem à tarde, a 1h, a febre subitamente desapareceu. Perceba aqui que o milagre foi instantâneo. No momento em que Jesus disse para ele: volte, o seu filho viverá, aconteceu o milagre na casa dele, na cidade a qual aquela criança se encontrava. Então, no versículo 53 diz assim: Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial e toda a sua casa creram em Jesus. Aqui também eu quero trazer para você uma informação bastante interessante, que existiu aqui um propósito. Primeiro, que o milagre aconteceu. O milagre foi a cura do filho de um oficial. Depois, um propósito que houve, porque para Deus, para tudo que Deus faz, há um propósito. E o propósito que eu vejo aqui foi de libertação para aquela família. Aquela família, eles eram ali politeístas, pessoas que acreditavam em vários deuses. E houve essa libertação, onde a partir daquele momento eles deixaram os seus deuses e passaram a crer em um único Deus vivo e verdadeiro. Deixaram de crer em suas entidades e creram apenas em Jesus Cristo, o Deus que salva os seres humanos, o único que pode curar e pode dar perdão dos pecados e trazer salvação à humanidade. As pessoas às vezes entendem que libertação é apenas quando se dá uma opressão ou uma possessão demoníaca, mas não. Veja, aquele homem esteve ali liberto de uma situação constrangedora, uma situação de dor, uma situação de medo, de angústia, não só ele, mas toda a sua família. E aqui também eu vejo a responsabilidade que nós temos quando o milagre acontece ao nosso favor. A Bíblia diz aqui que aquele homem, ele creu na palavra de Jesus e depois que todos de sua casa creram em Jesus. Então nós entendemos que se todos creram em Jesus é porque aquele homem, além dele crer, ele testemunhou de Jesus. Essa é uma responsabilidade que nós temos acerca dos milagres. É testemunhar de Jesus Cristo, testemunhar da pessoa que agiu a nosso favor. E depois é pregar essa palavra. Eu creio que aquele homem
sendo ali bastante influente, oficial do governo, ele pôde ali naquele momento também, e logo depois, pregar o evangelho dizendo: só existe uma pessoa que cura, não existe dinheiro, não existe entidades, deuses, ninguém pôde fazer nada, mas existiu um homem, o Galileu, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo. Ele sim pode curar. Jesus, ele cura sim, mas você precisa também levar esse evangelho adiante, dizer para as pessoas que Jesus, o Filho de Deus, ele traz cura e libertação para as almas. Amém? Que Deus te abençoe, Jesus te ama, fica com Deus. E até o próximo vídeo. Não se esqueça, você ficou comigo até aqui, dá aí o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha também, comenta no vídeo o que você achou deste conteúdo e compartilha para que mais pessoas ouçam a palavra de vida. Jesus te ama e no próximo vídeo nós vamos falar sobre o terceiro milagre de Jesus. Aguarde, será bênção também. Amém? Até mais.